Olá, estamos de volta para a nossa segunda aula. No primeiro momento, nós aprendemos a importância da história na educação brasileira. Falamos sobre os padres da Companhia de Jesus, sobre as aulas régias de Marquês de Pombal. Depois, falamos que quando a família real portuguesa veio para o Brasil, em 1822, ocorreu um maior interesse em investir na educação. Porém, esta educação era voltada apenas para as elites. A população de negros, mulheres e trabalhadores continuaria alienada por muito tempo. Falamos também como eram as escolas nas províncias e, posteriormente, sobre a descentralização do ensino. Por fim, aprendemos que no período republicano, a população exerceu muita pressão a fim de conquistar certos direitos sociais, e dentre eles estava a educação. Agora, nós daremos continuidade aos nossos estudos. Bem, no início do século XX, nós tivemos dois importantes manifestos pela educação. Estes manifestos deram origem à defesa da educação pública, gratuita, laica, obrigatória e democrática para todos. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, teve 26 signatários. Durante a década de 1920, associações, juristas e outros membros da sociedade expressaram a necessidade de uma educação nacional. Anísio Teixeira apresentou ideias e propostas em defesa da escola pública para todos. Entretanto, o manifesto foi redigido por Fernando de Azevedo. Este manifesto representou a tomada de posição dos intelectuais liberais num movimento em que propuseram a reconstrução educacional no Brasil, estabelecendo princípios norteadores, como, por exemplo, a universalização da educação, a gratuidade, a obrigatoriedade, a descentralização e a formação universitária para professores. O manifesto defendia que somente através da educação poderíamos chegar a um país moderno e que a educação pública era uma função do Estado. O manifesto representou também uma ruptura com a maneira de pensar e de conduzir a educação. Na sociedade brasileira, havia duas visões sobre a educação. A visão conservadora católica, que defendia que as normas e regras para a educação devem continuar e serem estabelecidas pela Igreja e que homens e mulheres devem estudar separadamente. Defendia também a educação privada. A outra visão, a liberal, defendia a educação pública, laica, gratuita e obrigatória para todos, comum para ambos os sexos, e ainda a criação de um fundo público para financiamento. Nesta época, o Estado estava preocupado com a herança da escravidão, com os latifúndios, que são as grandes propriedades de terra, com a concentração de renda e de riquezas e com a grande parte da população que não tinha recursos mínimos para a sobrevivência. Assim, a educação ficou para planos posteriores. Em 1934, a Constituição delegou a responsabilidade da educação para os estados e o Distrito Federal. A União ficou responsável por traçar as diretrizes da educação nacional e fixar o Plano Nacional de Educação. Estabeleceu também a frequência facultativa no ensino religioso. Levou certo tempo para que a educação se tornasse de fato necessária para contribuir para o desenvolvimento econômico e também como um direito universal para toda a sociedade. O segundo manifesto, denominado Mais uma vez Convocados, Manifesto ao Povo e ao Governo, foi redigido em 1959 e foi escrito por intelectuais e educadores, totalizando 164 assinaturas. O manifesto defendia a escola pública para todos, sem distinção de classes, raças e crenças, uma educação voltada para o trabalho e para o desenvolvimento econômico. A Revolução Industrial tornou ainda mais necessária a escola profissionalizante, porque havia necessidade de mão de obra qualificada. A educação era vista como um poderoso fator de desenvolvimento da democracia. Surgiram então as escolas técnicas, industriais e comerciais. A educação pública caminhou junto com o surgimento e crescimento industrial e comercial, contribuindo para a formação de trabalhadores qualificados.
Mas vamos tomar cuidado com uma coisa. A ideia de que a escola forma para o trabalho leva à conclusão de que basta educar para ter o seu emprego garantido. Entretanto, não há trabalho para todos, sendo preciso cursos de capacitação e profissionalização que possibilitem a ressignificação profissional dos funcionários. As escolas, por exemplo, passaram a ser equipadas com aparelhos tecnológicos, com computadores, internet, câmeras, aparelhos de som, dentre outros. Era preciso mão de obra qualificada para trabalhar com estes recursos. Falaremos agora da educação pública no período do golpe militar. A era militar caracterizou-se por forte restrição na liberdade de expressão, pela censura e por uma negação dos direitos de cidadania, sociais e políticos. A educação foi tratada como um instrumento de controle moral. A década de 1960 ficou marcada pelo êxodo rural, pelas pressões da população e por reivindicações de moradia, escola, postos de saúde e transporte urbano. Os estados e municípios criaram escolas públicas para a classe trabalhadora, universalização do ensino fundamental em alguns municípios. Vejamos agora as principais características das escolas desta época. Havia normalmente duas escolas, uma diurna para os ricos, chamada de propedêutica, e outra para os pobres trabalhadores, diurna e noturna. Estas, às vezes, eram também profissionalizantes. Todos ficavam uniformizados. As meninas entravam por um portão e os meninos por outro. Eles ficavam em pátios separados até o soar do sinal, quando formavam filas. Começavam-se as filas pelos fisicamente menores. Junto com a inspetora, os estudantes rezavam e na sexta-feira cantavam o hino nacional. Posteriormente, dirigiam-se à sala em pé, aguardavam a professora entrar. Na sala, sentavam-se em cadeira de dois e ninguém poderia fazer questionamentos. Uma outra coisa importante é que no recreio, no intervalo, os estudantes não tinham qualquer contato com a merendeira. Isto mudou bastante nos dias de hoje. A merendeira compreende muito melhor o que os estudantes querem e precisam, pois está bem próxima a eles e com contato. Além disso, a merendeira tem capacidade para auxiliar na elaboração do cardápio escolar. Como eram as escolas dos anos 1940 a 1960? A administração era de forma vertical. Havia uma escala de soberania entre os funcionários, ficando centralizada na figura do diretor, que comandava as ações. As ordens dos diretores e supervisores deveriam ser acatadas. Muitos estudantes sofriam preconceitos por serem da roça, negros, pobres, portadores de necessidades especiais. As escolas da época não estavam preparadas para receberem estudantes pobres. O que era ensinado não fazia sentido para os trabalhadores. E por causa disso, muitos estudantes foram expulsos. Falamos das escolas nos anos 1940 a 1960. Agora, estudaremos as escolas nas décadas de 1960 e 1970. Tivemos uma elevação do número de escolas públicas e também de matrículas, mas o número de professores continuou insuficiente. Muitos professores sem habilitação formal, instituição da jornada dupla de trabalho e a desvalorização profissional. Como consequência, boa parte dos estudantes não permaneceu na escola, voltando para o trabalho e para a rua. Em 1964, estávamos na ditadura militar. A educação representou forma explícita de controle moral. A escola passou a ofertar a disciplina Educação Moral e Cívica no primeiro grau, Organização Social e Política Brasileira no segundo grau e Estudos de Problemas Brasileiros na educação superior. Estas disciplinas tinham conteúdos disciplinadores e de controle moral das ações e manifestações dos cidadãos. Os estudantes indesejáveis ao regime militar eram punidos. Do mesmo modo, os professores contrários ao regime eram demitidos. Em razão da forma de governos, tivemos a abolição dos direitos sociais e políticos. Além disso, eram os governadores quem nomeavam os diretores das escolas.
A Lei nº 5.692 de 1971 foi uma fracassada tentativa de profissionalização compulsória em todo o país, pois as escolas não tinham estrutura adequada. Passaram a serem ofertadas as licenciaturas curtas, aos fins de semana, para a formação dos professores. Desde a proclamação da República em 1889, os trabalhadores das diferentes classes organizavam-se reivindicando direitos sociais, como jornada de trabalho, descanso semanal, férias, licença remunerada para tratamento de saúde, aposentadoria, dentre outros. Como resultado, em 1930 foi aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Tivemos a formação de associações, sindicatos e confederações para a defesa de direitos sociais dos trabalhadores. Na década de 1980, os trabalhadores organizaram-se em associações e sindicatos, exceto os professores, que não puderam se sindicalizar até 1946, passando a se organizar em confederações e associações de professores. Em 1981, funcionários públicos de escolas públicas e privadas criaram o Sindicato dos Auxiliares da Educação, o SAI, em Brasília. Em 1985, foi criado o Sindicato dos Funcionários Servidores da Educação, a FUSE. Em 1990, a Confederação dos Professores do Brasil, CPD, transformou-se em Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE, para representar os trabalhadores da educação básica. Em 1985, sob a presidência de José Sarney, foi estabelecida uma nova república. Os anos de 1985 a 1990 foram difíceis, marcados pela inflação, greve dos trabalhadores e desemprego. Os empresários aumentam seus lucros e riquezas e os trabalhadores aumentam suas dívidas porque têm ganhos reduzidos. Houve aumento das diferenças entre as classes sociais. Surgiram, então, diversos conflitos sociais. Para conter estes conflitos e reduzir as diferenças entre as classes sociais, foram propostas políticas governamentais ao invés de políticas públicas. Divulgação de uma imagem de que o governo se preocupa com a população carente, mas, por outro lado, introdução na legislação trabalhista de mecanismo de restrição à expansão dos direitos sociais. O governo afirmava seu interesse nas questões sociais, mas na prática não tomava medidas eficazes de mudarem esse quadro. Os governantes buscavam a despolitização das questões sociais, reduzindo-as a problemas técnicos, com algumas políticas compensatórias que aliviavam temporariamente a poeira. Várias vezes eu citei aqui a expressão direitos sociais, mas o que são direitos sociais? São direitos ligados ao mundo do trabalho e das relações sociais e resultam da luta e capacidade das organizações, dos sindicatos, associações e movimentos sociais de aprovar nas instâncias institucionais esses direitos e viabilizar a sua aplicação. Dizem respeito a todos, homens e mulheres. Passaremos agora a tratar da identidade profissional e do projeto político-pedagógico. A democracia é um sistema de governo onde o poder encontra-se nas mãos do povo. Lutas sociais abriram as possibilidades de democratização da sociedade e das escolas. As escolas ganharam força, aumentou o número de estudantes, jovens e adultos, retornaram para as escolas em busca de capacitação e profissionalização. Como resultado desses movimentos, foram criados os Códigos de Defesa do Consumidor, o Código de Trânsito e o Estatuto do Idoso. A escola passou a ser questionada quanto à sua pedagogia, qualidade, reprovação e avaliação. Duas importantes leis, a Constituição Federal de 1988 e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituíram parâmetros da gestão democrática escolar.
diversos questionamentos a respeito da escola foram levantados, como a organização vertical, a centralização das decisões, a autonomia das escolas, o papel do diretor e como contribuir para a construção do projeto político-pedagógico da escola. Em outras disciplinas, você já ouviu falar do projeto político-pedagógico, o PPP. Mesmo assim, vamos relembrar o seu conceito? O PPP é um instrumento que promove a participação coletiva na escola. Ele propõe relações de interdependência e, ao mesmo tempo, reciprocidade entre todos aqueles que pertencem à comunidade escolar. O PPP define valores humanitários, princípios e as regras de convivência social. O PPP é um instrumento que organiza e sistematiza o trabalho escolar, compreendendo o pensar e o fazer da escola, integrados por meio de ações que unem a reflexão, as atitudes e as ações. Vamos agora assistir a um vídeo que fala sobre o PPP. Fragmentos da realidade. Identificação. A comunidade como ela é. Planejar a escola é ter uma visão ampla, achar detalhes, encontrar soluções. É preciso entender o contexto de onde se vive. De projeto pedagógico do ponto de vista mais amplo é no sentido de planejar o que a escola tem que fazer. A partir do que é possível, construir o que ela pretende realizar com seus alunos, tendo em vista as necessidades da clientela, no caso dos alunos, da população e das necessidades da própria sociedade. O projeto político-pedagógico nasce da necessidade de mudança, de correção de rumos. Nós convidamos a comunidade, fundamos o conselho e a partir daí nasceu o nosso projeto político-pedagógico. Com esse início de abertura para o diálogo, foi aí que a gente começou a crescer. Toda escola ela deve ter o seu projeto político-pedagógico, né? Porque é um documento essencial, que também ele não deve ser guardado. Este documento ele tem que ser feito coletivamente e deve ser posto em prática. Conhecer bem a comunidade em que está inserida foi fundamental para a Escola Joaquim José de Medeiros. Em 1995, foi elaborado o primeiro projeto político-pedagógico da escola. A gente ilustrava o projeto como se ele fosse uma grande nave, né? E que ele teria como passageiro os pais, os alunos, os professores e alguma pessoa que se envolvia na escola. E era uma nave que ela tinha destino certo, só que a gente não saberia quando ela ia chegar. Com certeza, há uns certos anos atrás, a escola não era para todos, era para alguns, principalmente para aqueles que detinham dinheiro. E ao caminhar da história, a gente vem observando que a escola se abriu. Meus pais nunca vieram aqui, só vinha mesmo fazer a matrícula e algumas reuniões não tinha a oportunidade que a gente tem hoje, de eu chegar e dar uma opinião e ser aceita, né? O projeto político-pedagógico ajuda a identificar o que é a escola e definir os caminhos que devem ser seguidos. Mas nem todo caminho é fácil de seguir. De 95 para cá, mudou bastante a escola. Nós tínhamos professores com práticas tradicionais, muitos resistentes a mudanças, muitos não queriam mais
se qualificar, e após essa implantação desse projeto político-pedagógico, muitos foram fazer faculdade. Hoje, nós temos vários alunos nossos que hoje já estão na universidade, já são professores. O projeto, né, melhorou bastante a autoestima, tanto do professor como do aluno. Nós podemos medir a largura do açude. Será que vai precisar a gente sair numa canoa para medir o açude? Não. Como nós vamos medir esse açude? Você vai marcar o ponto de onde você está para aquela distância e você quer medir a altura daquele prédio. Antes da gente ser trabalhado, a gente achava uma barreira. Depois que a gente foi sendo trabalhado, a gente foi sentindo, foi quebrando aquela barreira e foi dando certo. Eu tinha muita dificuldade em matemática, não vou dizer que hoje eu não tenho, porque eu tenho, mas para mim, a cada dia que está se passando, a cada aula dada por ela, eu estou aprendendo muito mais. E tinha um índice de evasão muito grande, evasão e repetência. E após esse projeto político-pedagógico, diminuiu consideravelmente o índice de evasão e repetência. Foi a decepção que afastou Francione da sala de aula, reprovado por poucos décimos. O ano era 1989. Hoje, o tempo passou e a escola mudou. Francione sentiu que era hora de voltar. Porque hoje em dia você tem pelo menos segundo grau completo, hoje você está fora do mercado de trabalho. Hoje em dia está melhor, as coisas estão mais... evoluiu mais, né? Escola, uns projetos na escola bom, né? Isso é mais avaliado, mas em compensação você tem mais capacidade de você mostrar o seu conhecimento, sabe? O aluno precisa de um ambiente acolhedor. Ele precisa ser bem recebido na escola, ter um atendimento bom por parte de todos que fazem a escola. Na escola Joaquim José de Medeiros, cada ano é temático e vários professores trabalham a interdisciplinaridade. Neste ano, o tema é o meio ambiente e o açude de Cruzeta, o personagem principal. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Ela continua... Esse projeto está sendo executado, né, para que tenhamos uma preocupação maior com o reservatório público, né, o açude de Cruzeta, que é quem abastece a nossa cidade. A gente passando a respeitar o meio ambiente, como se diz, não está só guardando ele para a gente, mas para o futuro. A importância do açude é porque ele abastece toda a nossa cidade e a nossa região. Não só aqui em Cruzeta, mas também nas zonas rurais. Ele está sendo muito poluído devido a ligações clandestinas de fossas, de esgoto, de lixo que jogam diretamente no açude. Nos rios que correm para o açude, eles colocam muito agrotóxico nas plantações. Isso acarreta sérios danos à água do açude. A escola, ela já sabe o que é trabalhar de forma participativa e ela já tem uma vivência nesse trabalho. Ela já sabe que a comunidade faz parte da escola. Então, o que é que está retomando? Retomando a questão da sistematização maior de trabalhos, formação do professor, dos conteúdos, a questão da liderança estudantil, é a formação do aluno, é a formação do cidadão. A gente monta assim peças, essas peças assim, pequenas, mas que têm um significado muito grande. Nós temos um potencial muito grande que muitas vezes a gente desconhece. Como nessas apresentações, muitos alunos me surpreendem. A sala do vídeo tem uma grande importância. Nós temos 3 projetos dentro da sala de vídeo. Ela fortalece a TV Escola, ela é um suporte muito forte na escola,
nós subsidiamos outras escolas, por sinal. É uma forma de melhorar a aprendizagem, mais como é que dizer, aluno-professor, juntar mais a interação aluno-professor e uma forma de o aluno poder expressar mais ainda o que ele aprendeu e o que ele está aprendendo. Bom dia, estamos aqui na Rádio Conhecimento. Vamos mostrar agora os projetos da escola. O primeiro projeto, Preservando a Natureza, limpando, cultivando e colhendo. Também temos o projeto da Telesala, que é o amor e suas várias faces. O projeto da Sala de Apoio Pedagógico. Temos os projetos de desenvolvimento, que é o projeto Culinária na Escola, projeto O Açude de Cruzeta. Temos o projeto das Festas Juninas, que é com a quadrilha Balancê do Sertão. Cada sala de aula tem um líder e um vice-líder, que também foi com a votação dos alunos. Assim, os projetos ajudam-se no desenvolver de cada aluno, no desenrolar do seu dia a dia. Cada aluno daqui que participa de qualquer coisa, ele é muito valorizado, é muito reconhecido. E é gratificante isso demais. Desde o início do ano, faz reuniões com a gente e bota em pauta o assunto, né? E nós que decidimos. A diretora é uma pessoa muito aberta para aceitar as opiniões dos pais. A gente fez as reuniões, aplicou os questionários com os pais, com os alunos, com os funcionários. A gente já está vendo como é que está a questão da situação da escola. Então, depois, quando a gente sentar, né, e ver a situação atual, é que a gente vai sentar novamente e definir metas e objetivos. A reavaliação está acontecendo em relação a vários fatores. O projeto político-pedagógico deu certo, né? Em alguns momentos, em outros momentos não deu certo. E a educação se faz dessa forma. Olhar novamente para o que já tinha sido visto. Mudar o ângulo. Descobrir e redescobrir situações. O projeto político-pedagógico acompanha a sociedade, a escola, suas finalidades culturais, sociais, de formação profissional e humanística. Revê a cada momento a sua própria condição e muda sempre que for preciso. A primeira coisa que é preciso para que tudo isso aconteça é a equipe estar organizada, a equipe pedagógica da escola, tá certo? Que nós tenhamos um cronograma para que a gente possa ter momentos de discussões, grupos de estudos, que exista realmente uma parceria e uma clareza dos objetivos do projeto político-pedagógico. Há pouco tempo nós estávamos discutindo que esse projeto ele tem que chegar às mãos de cada profissional. Não vai ficar restrito à direção da escola. Cada um tem que ter em mãos, para ter clareza dos objetivos, das metas, das ações. E uma coisa interessante que a gente possa estar discutindo e descobrindo que as mudanças estão acontecendo é esse envolvimento. Ao desvendar detalhes da escola, o projeto político-pedagógico revela muito mais. Nos fragmentos do ensinar, descobre-se a sociedade e seus valores. Transcende a sala de aula e se encontra com a cidadania. E o Conselho Escolar? O Conselho Escolar refere-se a espaços educativos dentro da escola, onde todos participam, educam-se mutuamente, propõem e modificam a realidade.
Um outro conceito importante é o da identidade profissional das merendeiras, dos auxiliares de limpeza, dos secretários, dos porteiros, dos vigias e dos demais funcionários da escola. A identidade é construída pelo sujeito humano histórico. Trata-se de um conjunto de símbolos, significados, experiências, rituais e ações práticas que congregam aqueles que com eles se identificam e por meio deles revelam uma distinção entre o eu e o outro, nós e eles. A identidade adquire maior força e expressão quando os cidadãos encontram-se em posição desvalorizada. Para redefinir esta posição, desencadeiam processos de transformação nas estruturas e nas práticas sociais profissionais. Os funcionários das escolas estão em processo de reconstrução de sua identidade profissional, ou seja, sua prática profissional contém os elementos que os distinguem entre os trabalhadores. Além disso, eles buscam redefinir a sua posição e o seu reconhecimento no mundo do trabalho, ou seja, no campo da educação. Quais seriam, então, os elementos que contribuem para uma visibilidade da identidade profissional? Os elementos são objeto social, símbolos, significados e códigos de linguagem, posição social e reconhecimento da sociedade, experiências e práticas profissionais de organização no mundo do trabalho. Então vejamos, o objeto social refere-se a grupos sociais ou categoria profissional, aquilo que unifica um grupo e distingue este grupo dos demais. Temos, por exemplo, os trabalhadores das escolas públicas, os trabalhadores da área da saúde e os agricultores. Os símbolos, significados e códigos da linguagem são as logomarcas, as frases feitas que reforçam a identidade profissional. Por exemplo, o logotipo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A posição social e reconhecimento da sociedade é o reconhecimento da população que passa a ver determinado grupo social ou categoria como parte integrante da sociedade. Temos ainda as experiências e práticas profissionais de organização no mundo do trabalho, que nada mais é do que o acúmulo de experiências de grupo social ou de uma categoria, com reconhecimento pela sociedade de suas forças de organização e reivindicação. O fazer cotidiano está em processo de transformação. Os funcionários deixam de ser aqueles indicados por algum político e passam a ser selecionados mediante concurso. Quando os funcionários da escola passaram a se organizar por meio da categoria profissional, passaram a questionar a sua posição no mundo do trabalho, no mundo da educação. Como consequência, eles conseguiram suporte normativo, que são as leis que tratam da educação. Estes suportes os qualificam como educadores e gestores. O próprio curso que vocês estão fazendo é resultado de lutas para a profissionalização e redefinição de suas identidades profissionais. É através da identidade profissional que alimentamos e damos vida a uma categoria específica de trabalhadores. É um sentimento de pertencimento àquela determinada classe. Para finalizar, vamos falar das políticas para a educação pública? Em 1989, nós tivemos o Consenso de Washington, que foi um evento realizado em Washington, nos Estados Unidos. Este evento contou com a participação de governos e ministros de vários países capitalistas desenvolvidos e tinha o objetivo de criar medidas para ajudar os países menos desenvolvidos e cuja economia crescia de forma lenta. O Brasil assinou o acordo e teve que tomar as seguintes medidas: privatizar as empresas estatais, abrir portos para exportação e importação de produtos e mercadorias, permitir a entrada no Brasil de bancos e várias empresas multinacionais, conter os investimentos no campo social, permitir que os juros ficassem altos para atrair investidores externos e reduzir a presença do Estado na oferta dos direitos sociais. Favorecer a liberdade para a circulação de capitais externos para entrar e sair do país sem atropelos e prejuízos. E realizar as reformas tributária,
previdenciária, do judiciário, do Estado e da educação. A redução dos investimentos sociais atingiu a educação, saúde, previdência e a cultura. O Brasil teve que redefinir as suas políticas para a educação infantil, educação profissional e a tecnológica. Além disso, houve a adoção de políticas para reduzir o número de funcionários públicos. Nas décadas de 1980 e 1990, tivemos diversas mudanças relevantes para a educação. Tivemos o surgimento do microcomputador, da internet, os avanços nas pesquisas do campo da genética, o laser, telefone celular, dentre outros. No campo político, houve a criação de blocos políticos e econômicos, como o Mercosul, a União Europeia, os Tigres Asiáticos, NAFTA e o Bloco Andino. O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e a Organização Mundial do Comércio, o OMC, ganharam força e poder. São guardiãs dos interesses dos credores e têm muito poder político para pressionar os governos dos países que necessitam de empréstimos externos para ajustar a sua economia. Estas medidas causaram reflexos na educação. Foram eles a descentralização do ensino, a implantação de um sistema de avaliação institucional, a adoção de parâmetros curriculares nacionais, a redução do financiamento público, a convocação da comunidade escolar para participar e contribuir com a escola, a estimulação da educação à distância. Além disso, o Estado passou a investir em livros didáticos e equipamentos tecnológicos. Em 1998, nós tivemos a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef. Em razão deste fundo, os docentes, que são os professores, passaram a ter um acréscimo salarial. Em 2006, o Fundef é substituído pelo Fundeb. O Fundeb busca a ampliação do financiamento para toda a educação básica. Com o decreto número 2208 de 1997, o ensino médio comum separou do ensino técnico profissionalizante. Este passa a ter organização própria a fim de atenderem à lógica das atividades ligadas ao comércio. Começou a ocorrer também uma expansão desordenada do ensino superior privado. A educação é vista como mercadoria e segue as mesmas regras do comércio em detrimento a ser um direito humano universal e social de homens e mulheres em todas as idades. Portanto, o espaço onde se localizam as escolas se modifica, seus estudantes se transformam, a sociedade se transforma e surgem novas necessidades. Como consequência, o trabalho pedagógico deve ser sempre repensado para que a escola acompanhe essas mudanças e possa atender à demanda da sociedade. Para que todos alcancem a sua emancipação social, é preciso primeiro que haja educação pública e de qualidade para todos. Pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Teremos ainda outras atividades, incluindo o Pratique. O tutor irá te orientar a respeito do nosso seminário e também do memorial. Espero que todos tenham gostado e registrado suas dúvidas. Nos encontraremos agora em nossa sala virtual. Participe dos fóruns, acompanhe as discussões e bons estudos.